Fabiola, pelas informações que estamos nos deparando, né, e pelas visitações que tivemos a oportunidade de fazer nas unidades prisionais, onde essas pessoas foram levadas, e na própria audiência de custódia que também participamos, né, tanto a Defensoria Pública da União quanto a Defensoria Pública do Distrito Federal, foram as duas instituições que participaram de todas as audiências, cerca de 1.400 audiências de custódia, que necessariamente as pessoas custodiadas em flagrante são levadas, né? Então, a partir dessa atuação por parte dessas duas defensorias, a gente consegue identificar um perfil de pessoas extremamente vulnerabilizadas nesse momento, né, pelo fato de estarem inseridas dentro de um sistema prisional superlotado. Só para fazer um registro aqui, o sistema prisional do Distrito Federal, ele historicamente já é um sistema que atravessa problemas estruturais muito sérios, né? Então, se num primeiro momento essas pessoas elas foram alocadas de forma provisória, né, considerando a quantidade volumosa de pessoas presas em flagrante no mesmo momento, elas foram colocadas no pátio da academia da Polícia Federal. Posteriormente, né, com o processamento do volume de informações, né, a coleta de dados, a realização dos exames de corpo de delito, né, essas pessoas foram sendo encaminhadas para as unidades prisionais, tanto masculino quanto feminino. Então, no ingresso delas, a gente tem as informações de que a absoluta minoria delas tem diploma de ensino superior, porque a nossa lei ela prevê que o portador de ensino superior ele tem direito a ser custodiado, pelo menos nessa prisão cautelar, né, numa cela de Estado Maior, né? Então, são a minoria absoluta das pessoas que estão realmente custodiadas numa sala de Estado Maior, ou seja, num local que não configura necessariamente uma cela, né, com a grade e todas aquelas características que marcam esse espaço, né? Além disso, a gente tem informação de que menos de 10% dessas pessoas são, de fato, do Distrito Federal, a grande maioria são de outros estados da federação, em números, né, dessas pessoas dos outros estados da federação. A gente tem uma grande maioria da região sudeste e sul do país, né, majoritariamente São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina. Então, por enquanto, são esses dados que nos permitem traçar minimamente um perfil Doutora dessas pessoas. Carolina, essa semana saiu uma notícia de que uma pessoa que teria pedido a assistência jurídica da Defensoria Pública, eu não sei se da Defensoria aí do Estado ou era de outro Estado, Uhum. mas, e ela tinha recursos financeiros. Eu acho que essa é uma boa questão. As pessoas que recorrem à Defensoria Pública, elas têm que provar que elas não têm condição de pagar um advogado particular? Fabiola, essa é uma pergunta muito boa, e é muito importante a gente ter essa oportunidade para esclarecer, né? É uma dúvida bem comum que chega até nós. A Defensoria Pública, pela previsão que a gente tem na nossa Constituição Federal, ela é uma instituição que basicamente presta assistência jurídica para pessoas consideradas necessitadas, né? E aí, cada defensoria pública, seja a Defensoria Pública Federal, seja as defensorias públicas de cada estado ou de cada ente federativo, né, vai internamente estipular o que se considera como necessitado, né? Então, o critério econômico vai variar de defensoria para defensoria, até por conta das particularidades regionais do nosso país. Mas, a par disso, na seara, né, na esfera criminal, a atuação da defensoria pública ela não está necessariamente relacionada ao critério econômico, considerando que não é possível um processo criminal transcorrer sem apresentação da defesa técnica. A atuação da defensoria pública, eu diria que ela é obrigatória, digamos assim, né? Então, se a pessoa ela não constitui um advogado particular num processo criminal, necessariamente o processo dessa pessoa ela vai ser enviado para a defensoria pública, que deverá fazer a atuação na defesa daquele cidadão, daquela cidadã. Então, o critério econômico, quando a gente está falando da parte criminal, ela não necessariamente é um parâmetro de atuação da defensoria pública. Carolina, deixa eu fazer uma. Boa tarde, Leonardo Sakamoto aqui. Muito obrigado por conversar conosco. As condições que vocês estão encontrando, que vocês encontraram, junto a esses presos e detidos por conta dos atos do dia 8 de janeiro, eles diferem daqueles do pessoal que estava já no sistema prisional?
a pergunta, não sei se eu fui claro, mas eles estão tendo algum tratamento diferenciado com relação ao restante do universo prisional ou não? Sim, Leonardo, também, bem importante essa pergunta. Assim, no primeiro momento, como foram cerca de 1.400 pessoas presas, né, foi mais ou menos esse número, no primeiro momento, até para o processamento das informações, a coleta de dados, os exames de corpo de delito, essas pessoas foram alocadas lá no pátio da Academia da Polícia Federal, né? Teve, inclusive, a soltura imediata por questão humanitária de um grupo de 500 pessoas, né? Essas 500 pessoas, elas foram soltas ou por serem idosas, apresentarem um alto grau de problema de saúde, ou por estarem acompanhadas, inclusive, de crianças e adolescentes. Então, essas pessoas foram imediatamente liberadas, considerando a situação muito peculiar de vulnerabilidade extrema desse grupo. O restante das pessoas que permaneceram custodiadas, que foi esse número de 1.400, essas pessoas, depois do processamento, né, dos exames de corpo de delito, da coleta de informações, foram todas levadas para as unidades prisionais aqui do Distrito Federal, que basicamente é o presídio feminino, né, conhecido aqui como Colmeia, e o centro de detenção provisória que fica no complexo da Tapuda. Esse centro de detenção provisória basicamente absorveu os homens, né, presos. E o que eu posso falar para você, Leonardo, a Defensoria tem ido praticamente todos esses dias, desde do momento que essas pessoas foram presas, nas visitações às unidades prisionais. O tratamento é absolutamente o mesmo, não há nenhum tipo de distinção, todos estão alocados nas celas, né, que deveriam estar, sofrendo absolutamente todas as mazelas que o cárcere brasileiro é capaz de proporcionar, né? Então, a gente está falando aqui de superlotação, toda aquela questão atinente a problemas na alimentação do presídio. Então, se num primeiro momento a gente teve notícias, né, de ingresso de celular, de uso, de reclamação de uso do Wi-Fi, eu posso dizer aqui que hoje, dentro do sistema prisional do Distrito Federal, não é essa a realidade. E é claro que no momento prévio da audiência de custódia, quando não se sabia se essas pessoas iriam, de fato, permanecer custodiadas, e agora está saindo as decisões, né, do ministro Alexandre de Moraes, que a gente tem como estimar os números, né, de fato, das pessoas que vão permanecer, o sistema prisional, até por uma questão de respeito à dignidade, adotou, por exemplo, o fato do corte do cabelo e da barba do homem, que é uma praxe que se faz no sistema prisional brasileiro. Enquanto não houve audiência de custódia e não se sabia qual seria o destino dessas pessoas, não foi adotado, por exemplo, esse tipo de procedimento. Mas a Secretaria de Administração Penitenciária já nos informou que esse vai ser o procedimento adotado a partir de agora, depois da realização das audiências, em relação aos homens que vão permanecer no sistema, sabe? E a vacinação? Doutora, esse foi outro ponto, posso... né? Só que ela estava falando do corte de cabelo, eu acho que da vacinação, ô Joel, é interessante, porque muita gente falou, eles foram obrigados a tomar vacina. Teve isso? Em que momento isso aconteceu? Fabiola, então, o sistema prisional, ele estimula, claro, a vacinação, né? Todas essas pessoas foram convidadas a se vacinarem, todas, inclusive, que de alguma forma apresentavam algum tipo de sintoma, né, que pudesse levar à conclusão de que pudesse estar com Covid, foram colocadas em isolamento. Todos que queriam, inclusive, fazer o teste também tiveram essa possibilidade, né? Mas obviamente que tem que ser respeitada a autonomia de vontade dessas pessoas, né? Se a vacinação obrigatória do lado de fora aqui, né, para as pessoas que não estão custodiadas, foi alvo, inclusive, de decisão do Supremo Tribunal Federal, que, inclusive, a orientação foi no sentido de que é válido a coibição de certos direitos, mas não a obrigatoriedade da vacinação, né? O ato de força de se levar uma pessoa obrigatoriamente a ser vacinada. Isso o STF reconheceu como inconstitucional. Então, o que se fez, o que o sistema prisional fez, foi colocar no isolamento qualquer pessoa que tivesse sintoma da Covid, colocar a vacinação à disposição de todas as pessoas que ingressaram, né? E o que o sistema prisional ele pode fazer, nesse sentido, ele tem a legitimidade, inclusive, dessa decisão do STF, é a obrigatoriedade da vacina daqueles que querem visitar essas pessoas custodiadas. Então, todos os familiares, amigos, absolutamente qualquer pessoa que queira ter um contato na visitação, necessariamente vai ter que apresentar o comprovante de vacina.